Cuidar da sua saúde e bem-estar na Drogaria Cabralha agora ficou ainda melhor. Aqui você tem o melhor atendimento, melhores descontos e formas de pagamentos. Economizar de verdade é na Drogaria Cabralha. Estamos localizados na Praça ACM, no centro de Cabralha, e atendemos pelo WhatsApp 71-99293-6294. 71-99293-6294. Drogaria Cabralha, mais saúde e menos preço. Oi, gente, tudo bom com vocês? Nós estamos começando o nosso programa, nós estamos entrando nesse momento ao vivo com vocês para trazer um pouco mais do nosso município, aliás, do nosso distrito. Nós sempre deixamos claro que esse canal estaria sendo voltado para o nosso distrito aqui de Cabralha, é um canal mais restrito. Nós estamos começando o nosso primeiro programa ao vivo. Lembrando para vocês que nós temos toda terça, né, a nossa dica de português, que é lançado na página, gravado com o professor Salvador. Toda quarta-feira teremos uma curiosidade também, levando para vocês. Às quintas-feiras, a dica de saúde, e à sexta nós teremos sempre algo de um dos nossos povoados. Na sexta-feira passada, nós tivemos na Palmeirinha, estivemos com o Delzenir. Nessa próxima sexta, vocês vão estar acompanhando nas Cruzes, seu Dudu e Dona Nina. Vocês estão aqui com Nalve, até ela está sem saber do que é que a gente vai falar aqui hoje, o que é que a gente vai abordar aqui hoje, qual seria o nosso tema, e a gente vai começar conversando com ela um pouco a respeito de educação. Para conversar de educação, nada melhor do que conversar contigo, porque na verdade a gente sabe que Tia Ellen, né, a tua mãe, ela foi uma das primeiras a estar trazendo isso para cá, essa realidade aqui para a nossa região. E aí a gente vai, então, fazer uma ponte muito daquilo que você conviveu, que você viveu naquela época a respeito de educação, para trazer para a gente. Começando, nós temos uma foto daquela escola do estado onde tem uma rural, eu acho que tá você e mais algumas pessoas da família. Elisete Valmir. Elisete Valmir, não é isso? Aquela escola foi a primeira de Cabralha ou chegou a funcionar em algumas casas? Almeida, boa tarde para quem está nos assistindo, né? E aquela foi o primeiro prédio escolar de Cabralha. Agora, antes, funcionava, não sei aonde, mas teve professores leigos e teve um professor formado, que foi o professor Pedro, que veio antes de manhã e ficou por pouco tempo. Também não sei onde ele lecionou. Mas, quando minha mãe chegou, aquele prédio estava pronto para recebê-la. E lá era uma sala de aula e a casa do professor. Então, minha mãe morou lá por um tempo, eu nasci lá, e depois que meu pai construiu, que a gente saiu de lá, e depois tivemos ainda outros professores que moraram lá depois de muito tempo, né? Que foram Nasci, Zélie, Mazaildes e Zezinho. Naquela época, tabuada, continhas e o português era mais ou menos o básico. Ou tinha todas essas disciplinas e tinha os recursos para essas pessoas tendo contato com livros, com imagens? Você lembra do mais remoto que você lembra? O que é que tinha, não? Olha, Almeida, tinha livros. Eu não sei se quando minha mãe
começou, que aí talvez quem pudesse falar isso bem claramente é Tidenor, que foi Raíde, que foram os primeiros alunos dela. Verdade. Aí, mas na minha época tinha um livro e nós tínhamos as matérias, as disciplinas, né? Português, matemática, ciência, história e geografia. Que bom. Mas o contato com os livros, com imagens coloridas, algo bem moderno, bem... Não era um livro. Não era cada disciplina um livro, como nós temos hoje, né? Nós tínhamos um livro e esse livro ele era dividido. E eu me lembro porque na época que eu estava estudando a escola primária, como era chamado na época, né? Uhum. Era uma escola muito seriada. Minha mãe dava aula para os alunos do ABC ao 5º ano primário. E aí, com o passar do tempo, os próprios alunos dela, que estavam já preparados, assumiram essas turminhas de ABC, cartilha, que era assim. Aí minha mãe ficava do 1º ano, e aí eu me lembro que era interessante que ela convidava cada classe para sentar na frente, para que ela desse a aula para aquela turma, enquanto as outras turmas ficavam fazendo as tarefas. Então, a gente, por exemplo, o 5º ano ia explicar um assunto para eles. Eles sentavam na primeira, ali, nas cadeiras primeiras, né? Carteira, naquele tempo tinha aquela carteira grande. Eu lembro. Aí sentavam, e aí quem estava ali ia para trás, ia ficar fazendo as tarefas que ela passou, e ela ia chamando, né? E aí, depois que todo mundo estava fazendo as tarefas, aí os primeiros já terminavam, ela já ia dar a outra aula para aquela turma. E no final do ano, uma coisa que eu achava muito interessante, eu amava, é que todo mundo fazia o exame. Não tinha negócio de ter média. Você podia ter 10 em todas as matérias, mas no final do ano você fazia o exame final. É quase a prova do AB do tempo. Eita! E aí era assim, você fazia a prova escrita e a prova oral. E aí, na hora da prova escrita, aí ela separava, né? Cada turma num dia, não fazia todas. E aí todo mundo fazia ali. Na hora da prova oral, a gente ficava sentado lá fora, ia chamando de um em um. E ela ia fazendo a prova oral. E aquele exame era um vestibular da época. Da época. E depois ainda tinha que fazer, quem ia estudar em outro lugar, aí fazia admissão, que era uma prova também para ingressar no ginásio. E depois da escola primária era o ginásio, que era a 1ª, a 4ª série, para depois ir para o normal. Que era o 5º. Que é assim, a gente fazia a escola primária, que era do ABC até o 5º ano, primário, chamado. Aí você ia para o colégio, fazia da 1ª à 4ª série ginasial, e depois você ia para o normal, que é o ensino básico hoje, né? Sim. Então, aí você fazia 1º, 2º e 3º ano. Aí você estava preparada para ser uma professora. O que eu ouvi do meu pai uma época que, salvo engano, ele estudava, era ele, seu Caboclinho, aquela geração. Salvador, esse pessoal da geração dele. Parece que os professores tinham quase que a mesma autonomia dos pais. Tinha. Era palmatória, era castigo ajoelhado no milho, era muitas outras coisas que ele até narrava. E o respeito não é só pelo medo, mas porque era uma pessoa idônea e era um professor. Era mais ou menos nesse nível de respeito mesmo?
Era. Só que, acho que na época da minha mãe já não tinha essa história de palmatória, não. Já tinha passado. Mas antes, os professores anteriores tinham esse negócio desse castigo no milho. Eu estou na palmatória. Agora, mas a palmatória, Almeida, eu ainda usei assim. A gente era só na aula de matemática, isso. Quando fazia, ia fazer, perguntar a tabuada. Exatamente. E você foi aluno meu? Você foi meu aluno? A primeira professora minha foi você. Mas na época, salvo engano, eu estava estudando com Miriam. E se eu não estiver equivocado, quem me bateu foi Nezinho de Viana. Isso, porque a gente fazia assim, ia perguntando os dois, chamava 2 alunos. Exato. E perguntava, que na realidade não era nem uma palmatória, era a régua. Mas era passando a cabo aquelas coisas de pau. Era, mas tinha uma não, parte mas tinha um cabinho. Só que não batia para arrebentar os ossos. Não, se batesse, a gente tinha que ter mão, né? Não, mas lá pelo menos na minha época de professor já, não tinha a tábua, era a régua. E aí a gente perguntava, os dois. Aí se perguntava, você não respondeu, o outro respondeu, lhe dava uma palmada. Eu errei 9,7. Vixe, mas você não erra mais nunca na sua vida, não, né? Não erra mais. Depois desse dia eu decorei a tabuada tão bem decorada que nunca mais eu me permiti errar. Não teve essa chance, não. Bem que acontecia. Agora, sim, eu não me lembro de eu estudando e manhã fazer esse procedimento. Porque, como era uma turma muito seriada, eu não tinha muito tempo para ficar. Então, mas eu me lembro que na minha classe a gente fazia isso. Um aluno que batia no outro. Mas antigamente era o professor. Antigamente. Nalvi, essas duas pessoas que eu vou te apresentar aqui agora, você vai me dizer se essas duas representam uma grande parte da educação aqui do nosso distrito. Presta atenção nessa telinha que a gente está aparecendo ali, que elas vão aparecer por lá. Dura para sempre. Senhor nosso Deus, quão gratos nós nos sentimos nesta hora festiva em que o meu primeiro neto está completando os seus 15 anos de existência. Que tu possas, ó Senhor nosso Deus, estar sempre ao seu lado, ajudando a viver contente e feliz. Depois ele era o delegado escolar. E qualquer situação que vier na sua vida. Cantarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus. Enquanto eu vivo. Querido Deus e nosso Pai, que está no mais alto do céu. Nesse instante, ó Pai, em que o teu povo se encontra aqui na tua casa para te louvar e bendizer o teu santo. Nesse instante, ó nosso Deus, os nossos corações se encontram muito alegres, ó nosso Deus, porque nós podemos te louvar e bendizer-te na beleza da tua santidade. Eu diria que 78. Já era mais ou menos como na década de 60, é isso? Não, 50. 50? Eu acho que minha mãe deve ter começado ao meio das 55. Sim. Não, 54. Porque assim, ela veio, ficou um tempo, casou. E depois eu nasci em 56, então acho que ela veio em 54. Mesmo antes do casamento. Foi. Ela, acho que arranjou o casamento foi aqui. Nalvi, a gente olhando hoje um pouco, eu
vou até adiantando para você que está nos acompanhando nesse momento, que a gente vai estar fazendo programas geralmente curtinhos, para não cansá-los, mas a gente vai, ao longo do ano de 2023, trazendo os programas e vai mais ou menos explanando a história da nossa região, da nossa escola. Aí eu pergunto, hoje você diria que a educação daquela época, mesmo com tanta limitação, fez a diferença para que a gente, como geração futura, os nossos pais tivessem uma visão mais focada na questão da educação? Sim. Abriu os olhos deles. Abriu. E outra coisa, eles, seus pais, por exemplo, né? Tia Delzita, não, que acho que ela não me lembro, Tia Delzita, se ela estudou com minha mãe, mas Tidenô, sim. E aí, eles, porque, modéstia à parte, minha mãe preparava bem os alunos dela. É tanto que vários deles lecionaram depois, né? E ela escolhia aqueles alunos que foram bons alunos, né, para serem os professores leigos, né, naquela época. Inclusive, foram vários aqui de Cabralha. E aí, eu acho que teve, sim, a influência de ter mais interesse de botar os filhos para estudar, né, e até o comportamento, né, de exigir que o filho obedecesse, que o filho tivesse respeito pelo professor, pela escola. Eu ainda tive esse privilégio, né? De viver essa época. Viver essa época, Quando a gente fala em Tia Eri, a gente fala que ela quase garimpou a educação aqui no nosso distrito. Sim. A gente pega a educação do nosso distrito hoje, a gente tem cadeiras de qualidade, você trabalha com computador, com televisão, você trabalha com cada aluno com o seu próprio celular, tem energia elétrica e por aí vai. Digamos que nesse momento você estivesse na década de 50 ou 60 e você estivesse chegando em uma escola. Como é que você narra mais ou menos a visão, Naldo, do que é que você via? Nas paredes, tipo de cadeira, o que é que era apresentado, o que é que era trazido para as pessoas naquele tempo na sala de aula? Almeida, por incrível que pareça, eu, quando comecei a estudar, tive o privilégio de ter uma escola mobiliada. Eram carteiras, claro que no modelo antigo, né? Mas eram cadeiras novas, porque quando minha mãe chegou, ela achou uma escola aparelhada. Tinha um quadro de negro naquela época, né? O armário de colocar o material, a mesa de professor, que é uma escrivania, e essa mesa, até quando eu me aposentei, essa mesa andava por essas escolas da vida. E o armário também. Não sei depois o que foi feito. E as cadeiras logo, com o tempo elas estragaram. Mas era uma sala bem arrumada. E se a gente for lá no Google e pedir uma sala de aula dos anos... Vamos falar dos anos 60. Certo. Porque foi em 54, minha mãe recebeu essa sala armada. Talvez até dessa época era o modelo antigo, mas era tudo bem organizadinho. Tinha merenda? Depois de muito tempo, começou a aparecer merenda, mas não tinha merendeiro. Era obrigado a entregar a merenda para o aluno levar para casa, para a mãe preparar. A merenda ia para casa? Para casa. Menos mal, pelo menos. Não sei. Mas isso foi já do meu tempo. De quando minha mãe chegou, não sei, assim. E também não era aquela merenda mensal, você tem merenda o tempo todo. De vez em quando chegava essa merenda, sabe? Mas eram coisas gostosas. Dava para aproveitar bastante. Não, Vi. Uma vez ou outra, minha mãe preparava lá na cozinha da casa.
para os meninos. Recursos: caneta, papel, caderno, borracha, lápis, régua. Caderno. Almeida, eu não sei como era, não me lembro muito como era o material, mas a gente tinha. Caneta, não. Caneta, eu lembro que eu já estava bem adiantada quando eu tive a caneta. Mas tinha lápis, tinha borracha, tinha um livro, tinha caderno. O caderno era aquele caderno de brochura, né? Então, e tinha um materialzinho. A gente tinha até uma bolsa de levar para a escola. Tinha uns que levavam assim num saquinho. Mas eu lembro, não sei se é porque meu pai viajava, né? Aí ele trazia uma bolsa assim, uns zíperes em cima, assim, a gente colocava embaixo do braço. Tem umas bolsas hoje que até parece. Eu acho que eu até sei mais ou menos que bolsa você está falando. Você não vai ver muito bem essa foto, porque a tela, ela está bem reduzida. Eu estou projetando a tela do notebook, então fica um pouco reduzida. Nessa foto, eu não sei, deixa eu ver se eu consigo colocar a foto como tela completa do computador. Deixa eu ver se é possível, que aí vai dar para a gente uma visão melhor. Não, por aqui vai ser mais fácil. Nós temos aqui, eu acho que é medinho, eu não tenho certeza, certo? Aqui é uma das meninas de Maria de Lídio, é uma delas. Nalva. Eu acho que é Nalva. Tem um desses meninos que eu acho que é Temer ou é Valmir. Eu acho que um deles é um desses aqui. Aqui nós temos a... Não é Evateí, não? Porque nessa época aí já Valmir e Temer, não... Acho que aí era TI, que TI estudou aqui. Então, pode ser ele mesmo. E aqui nós temos aqui a Casa de Abdias, nós temos aqui o Mercado de Jai, que ainda era uma casa, Oswaldo de Helena, que nessa época, acho que essa casa já era dele. Aqui eu lembro de Vezinho morando aqui, mas não sei quem é o certo. Era dele mesmo. E na frente é Porcino, e aqui vem Jolie. Que era um depósito de meu pai. Exatamente. Já aconteceu até formatura nesse local. Já. E voltando aqui para a questão... As primeiras formaturas por aí. Voltando aqui para a questão do desfile, a gente vê o desfile com poucas pessoas, eram poucos alunos, na verdade, sabe? Então, a gente tinha um desfile bem mais reduzido. Acho que a imagem não está nem aparecendo para quem está com a gente aqui, mas depois eu posso postar a foto em cima. Hoje a gente tem uma banda com uma média de 40 integrantes, nós temos um desfile que, no momento que um grupo está próximo lá da praça da igreja católica, ainda tem gente cá embaixo. Os primeiros desfiles, se você chega a lembrar como é que era, não tem na memória. Meu Deus, você pega a escola primária, hoje não tem escola primária, né? Talvez... Eu não sei quantos alunos GR tem lá na escola dele, mas era assim, como se fosse todas as séries correspondiam um pilotão. Então, na verdade, era um pilotão praticamente único. Olha, quando a gente começou a fazer, quando era só a farda, sim, era um pilotão, aí tinha uma baliza, e às vezes tinha quando começou a aparecer bicicleta, apareceu uma bicicletinha. Mas quando eu desfilava mesmo, era só a farda. E era assim, não tinha banda. Eu lembro que quando não tinha tambor, que depois apareceu um tambor, isso depois que eu acho que eu já tinha até formado, ou estava estudando ainda lá em Boninal. Eu lembro que os meninos marchavam, parece que tinha um bumba que batia aí quando tinha reis, não sei o quê. Acho que manhã conseguia esse bumba. Era esse bumba que representava. Pelo menos assim, no meu tempo, né? Agora eu não sei como era. E também acho que antes não tinha desfile, não. Eu sei que o que era forte na escola e chamava a cidade inteira, até a zona rural,
os pais da zona rural, eram os programas de encerramento do ano letivo. Eram programações bem organizadas. Eu lembro, ainda bem pequenininha, eu lembro assistindo e depois lembro participando. Mas era, assim, tinha dramatizações, e depois até os alunos que saíam da escola, eles... Pode ficar à vontade, Patrícia, não tem problema não. Nessa foto, falando de banda, essa banda hoje eu estou, pela foto aqui, quem está em casa está vendo, ela está apresentando 2, 4, 6, 8, 10, 11 integrantes. Estou vendo o professor Miquinha como o coordenador da banda. Aí já era no tempo do colégio. Exato. Nós temos ali, acho que é Netinho de Eremita, professor Enio, Ivonei, tem vendo o Bai, parece que é Valmir, que está um pouco mais à frente, Tita, não sei se é Leia, de Negal, essas meninas estão mais no final da foto, não dá para ver tão nítido. Então, essa história de banda e bumbo mesmo, possivelmente, é a partir dos anos 80 que isso começou a surgir. Sim. Ô, Almeida, acho que antes de eu lecionar, eu já vi uma foto e quem bateu, só tinha um tambor. E quem bateu foi Narci. Ela era professora. Batia. Porque o importante era ter um som para que as crianças achassem. E aí eu não lembro, mas parece-me que eu já ouvi falar até assim, que já teve desfile dos meninos falarem 1, 2, 1, 2. Outra coisa interessante. Mas não foi no meu tempo, não. Mas parecia que marchar era levado a sério. Você tinha que bater o pé na pancada certinha e tal, e todo mundo... E hoje... não conversava, não era igual hoje, que os meninos ficam à vontade, vira para trás, sai da fila, chega lá na praça, sai tudo para ir assistir. No nosso tempo, não. A gente ficava na fila, mandava descansar, a gente estava descansando, mas quando falava sentido, todo mundo. E outra coisa, na minha época, o respeito era grande nesse momento, e no hasteamento da bandeira, no cantar os hinos, até dentro da sala de aula. E os hinos eram cantados, ensinados, e eu lembro que o professor ensinava para a gente que se a gente estivesse passando na rua e ouvisse o hino nacional, a gente tinha que parar e ficar em reverência. Nessa foto, o que a gente... Não tem problema não, pode segurar aqui. O que a gente vê muito nessa foto, assim, não tem problema não. Vê muito nessa foto. Realmente os alunos estão todos, camisetinha por dentro, todos os uniformes idênticos e padronizado. Você, observando a foto, você não vê um aluno de óculos escuros, não vê um aluno de boné, não vê um aluno exigindo uma garrafinha d'água, ou que o pai esteja acompanhando do lado. Pela parte do fundo da foto aí, a gente vê que tem muitos anos. Você que está ouvindo a gente agora, você está ouvindo os estalos, é o microfone que está dando esses estalos, de vez em quando vai acontecer isso. O desfile hoje, ele é mais glamouroso, mas ele tem menos a parte cívica, seriedade, né? A parte cívica e a seriedade desse compromisso realmente em representar as coisas. Tu pensa assim? Penso. Inclusive, eu fiquei assim horrorizada quando eu comecei a ir assistir o desfile e chegar lá, achar os alunos todos de óculos escuros, e tudo com garrafa na mão. Outra coisa, quando eu estava já saindo, começou essa história de mãe e pai tá dando água ao menino na fila. E uma coisa que eu achei interessante, os meninos antigamente não bebia água. Quando parava na praça, aí o pai podia levar uma aguinha, dar ali e pronto. Merenda nunca, jamais. E outra coisa, Almeida, as crianças não passavam mal. E depois que começou essa história de ficar dando água, os meninos marchando, dando merenda, as crianças começaram a passar mal. Eu acho que aí tirava o sentido. Aí a criança, acho que começava
achar que o sol estava quente e não sei o que acontecia. Mas antes, eu vivenciei o desfile muitos anos, eu nunca vi uma criança sentindo nada. Depois da interferência dos pais, não sei se a criança também ficava muito assim, com o pai ali do lado, e qualquer coisinha falava que estava sentindo mal, não sei. Só sei que foram coisas que surgiram depois disso. Olha essa foto. Adenildo, Raimundo, Ivonei, eu acho que é Estênio que está na foto também. Lá ao fundo não dá para saber. Hoje, a gente vê que eram fotos simples, na base do quichute, uma camiseta do uniforme do próprio time local. Isso. Consegue hoje convencer um aluno a marchar representando isso ainda, será? Almeida, eu acho assim difícil, porque os meninos hoje têm muito gosto, cheio de querer, né? Uhum. Naquela época, todos os alunos queriam participar. E muitos alunos, a gente tomava emprestado a roupa. Hoje o pai tem que fazer, tem que ser do jeito deles, quando marcham, né? Porque tem aluno hoje que não quer marchar, simplesmente não marcha. E outros marcham porque ganham um ponto. Eu marchei, eu trabalhei e nunca existiu isso. Isso para mim é novidade. Eu vou fechar a última foto aqui para a gente fechar o programa de hoje, porque senão a gente vai ter conteúdo para outras oportunidades. E eu já estou incomodado com esse microfone, com esses estalos, já está me dando nos nervos, como do povo. Nós vamos apresentar uma foto aqui para todo mundo ver agora, e essa foto ela é bem interessante, que ela tem uma equipe de professores, e essa equipe de professores, ela marcou época. Eu percebo que quase todo mundo não bate continência para esses professores, mas tem boas lembranças. Deixa eu ver se eu consigo. Da direita para a esquerda aí do seu celular, nós temos Floraci, Mariuzan, que eu acho que está com Monique, Vando, Miquinha e Juscelino. Na parte de cima nós temos Zilene, professor Enio, professora Nalve, professora Raimunda, professora Miriam, professora Genivalda e Tia Delza. Isso. Certo? Eu hoje, acho que tia está com Catiane, é? Eu não sei quem é dos meninos, não dá para... Também não sei, não. A Catiane ou a Giovanni, né? Esses professores, eu lembro dessa geração, eu acho que eu fui aluno de todos eles, com exceção de Zilene, que na época, quando ela começou a trabalhar, eu acho que ela trabalhou na escola primária. Ela não chegou a trabalhar no colégio. No mais, tem Nalve como a minha primeira professora. Aí eu estudei depois com Miriam, acho que estudei com Nasci. Tem uma professora que vem de Piatã. Tinha Zélie. Inês. Inês foi depois, mas teve Inês. E a partir do colégio foi mais ou menos esse grupo. Eu mais ou menos o que eu lembro, tia Delza trabalhava com religião, ensino religioso. E eu vou fechar associando essa foto a algumas disciplinas. Nessa época, alguns professores aí trabalhavam OSPB e EMC. Essas disciplinas fazem falta na educação atual? Muito, muito. Inclusive, a gente sabe, com todas as letras, que depois que tiraram essas disciplinas, foi de onde começou aos alunos não terem mais a reverência aos professores, o respeito, né? Também a bandeira, ao hino nacional. Porque quando foi tirado isso aí, Almeida já foi tirado mesmo com um propósito, né? Já tinha um fundo, né? Socialista nesse meio aí. Para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo nesse programa, mais ou menos resgatando um pouco da história. A gente está resgatando um pouco daquilo que está na mente dela, justamente porque a mãe foi a pioneira na questão da educação, juntamente com outros professores. A gente vai trazer depois pessoas com algo histórico mais antigo ainda e outros mais recentes para vocês, tá?
Mas, Nalvi, tu que veio para cá sem saber o que você veio fazer e falar, eu quero de coração agradecer por ter vindo e saiba que vai ter um segundo tempo e no futuro breve a gente volta para falar mais sobre isso, tá bom? Tá bom. Nós já estamos completando 40 minutos de programa, a gente não quer alongar demais para não cansar vocês. Mais uma vez, obrigado. Não há de quê. E eu não posso falar que estou sempre às ordens, mas eu quero estar. Eu quero estar às ordens. A gente vai te buscar. Na medida das coisas que a gente lembra, né? A gente vai passando, né? E ainda... E assim, porque tem coisas que eu não vivi, mas eu ouvi. Não é? Exato. É bem isso mesmo. Então, para vocês que conseguiram assistir o vídeo até o final, mais uma vez, muito obrigado. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No início do vídeo, eu falei para vocês aí, no início do programa, mais ou menos a grade semanal, né, desse canal. E a gente vai tentar corrigir até esse estado do microfone aí, tá bom? E a gente volta em breve com mais programações para vocês. Então, bora a programação ao vivo. Até de hoje a 8. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês. Cuidar da sua saúde e bem-estar na Drogaria Cabralha agora ficou ainda melhor. Aqui você tem o melhor atendimento, melhores descontos e formas de pagamentos. Economizar de verdade é na Drogaria Cabralha. Estamos localizados na Praça ACM, no centro de Cabralha, e atendemos pelo WhatsApp 71-99293-6294. 71-99293-6294. Drogaria Cabralha, mais saúde e menos preço.